Olá a todos, bem-vindos a mais um da Premier Pub. Sim, estou um bocadinho anafado da minha voz. Não foi por causa dos festejos do título, ao contrário de outras pessoas que estão presentes neste da Premier Pub. Tomás da Cunha, Luís Boamorte e Óscar Cordeiro, 2/3 do painel que está aqui a fazer-me companhia, foram os privilegiados de estarem nessa festa fantástica. Em mais de 30 anos, a primeira verdadeira festa, porque a outra foi em pandemia, em 2020, e por isso mesmo começo com o Tomás da Cunha, que até ia faltar a este Premier Pub, mas o apagão ajudou a que tudo isto fosse adiado e por isso o Tomás da Cunha também possa estar aqui presente. Um abraço ao Francisco Sousa, que iria estar aqui Um abraço. a substituir-te, mas Tomás, até porque tu estiveste lá, não podíamos deixar de não te ter aqui para explicar como é que foi esta festa do Liverpool. Olha, eu li muitas coisas de adeptos de Liverpool e fui falando também com pessoas por lá e quase todos me disseram que nunca tinham visto Anfield daquela forma. Foi a minha primeira vez em Anfield. Obviamente toda a gente que gosta de futebol tem essa expectativa de ir a Anfield e de sentir um pouco aquilo. Talvez tenha sido uma das melhores noites de sempre Sim. de Anfield, pelo menos nos anos mais recentes, porque de facto o Liverpool não celebrava um título em casa desde 1990. O último não foi festejado, ou pelo menos não foi Sim. festejado desta forma mais efusiva. Eu guardo o momento do apito final, acho que foi ali uma loucura. O Oscar provavelmente vai concordar comigo. Ali o momento do apito final foi uma coisa extraordinária e começaram logo a meter a Dua Lipa, que é a parceira Sim, oficial exatamente. da música, e foi de facto uma experiência muito boa. Foi o melhor estádio em que já estive, a par de Dortmund, para ver o jogo. Acho que são dois estádios incontornáveis. Dortmund e Liverpool são estádios únicos e também acho que o Liverpool tem muito cuidado com a tradição, com a própria identidade. Na melhoria do estádio isso também se nota. Nunca esteve nos planos de acabar com o Anfield e ir para outro estádio, como por exemplo Sim. está a fazer o Everton, O ou como Everton. fez o Arsenal, como fez o O Tottenham, United já pensa o nisso. Vai United fazer o também. United, né? O Liverpool não, ampliou o estádio, melhorou o estádio, mas vê-se que é um estádio antigo. Por exemplo, entrar, temos umas portas muito pequeninas, com umas placas giratórias que quase nem cabemos lá. Uma pessoa mais larga pode ter alguns problemas. Portanto, temos a sensação de 1990, Sim. mas com a experiência de 2025. E acho que isso é muito bom. Depois o ambiente foi sensacional, toda a gente canta, toda a gente puxa pela equipa e o pré-jogo também é qualquer coisa de extraordinário. Talvez a principal diferença para Portugal, em termos de ambiente, seja mesmo o festejo do título, porque pelo menos eu não vi um local de concentração. A malta festejou ali pelo estádio, pelos pubs, Sim. mas não há uma praça, Sim. um local E acaba próprio cedo, para, não é? para festejo. Talvez esteja na parada, o clube vai fazer uma Sim, parada. exato. Porque Provavelmente vai ser aí. o troféu ainda tem que ser Não foi entregue na entregue, última é verdade. jornada. É verdade. Oscar, e também para nós, eu também já estive em Liverpool, em Anfield, não estive num jogo com este ambiente extraordinário, mas tive a oportunidade de estar no túnel. Também o túnel é especial, tem lá aquela placa This is Anfield, tem essas coisas todas. Tu vives muitas vezes os ambientes de Anfield, até para ti de certeza que foi uma tarde-noite especial. Completamente diferente. Um abraço a todos e ainda bem que a entrada do mídia não é igual à entrada do Tomás, porque eu seguramente. Não Eh, cabias. mas foi um ambiente completamente diferente daquilo que já vivi em Anfield. É um estádio mítico, talvez acho dos mais incríveis onde eu já estive. Mas de facto sentia-se, e nós até dissemos isso no pré-match, que já se festejava o título até antes do jogo ter começado. Porquê? Porque nas ruas já existiam camisolas com o número 20, cascóis com o número 20, o número de títulos que o Liverpool soma a partir desta conquista. As pessoas estavam muito felizes, havia de facto essa certeza, diria eu, que não passaria desta última ronda a conquista do título. Depois, o facto da hora do jogo em si, de estar bom tempo, os adeptos sentirem claramente que eram invencíveis neste jogo, que pudesse acontecer o que acontecesse. E eu não me canso de dizer, a Premier League é única, especial, e a magia da Premier League é incrível, porque o Liverpool dá 5, mas começa a perder. Sim. E ali durante 10 segundos, e isto acho que dá para demonstrar bem a confiança dos adeptos, ficou o estádio caladinho, mas depois a equipa a carregar, percebeu-se logo que seria para o Liverpool. Os adeptos felicíssimos, e há uma memória que eu vou guardar, há aqui uma imagem engraçada, que é de facto, o estádio tem várias casas perto, vivendas, casas pequeninas, e adeptos que abriram as portas das suas casas, meteram mesas e comida
e foram dando, e bebida, claro, e foram dando aos fãs do Liverpool. Estava ali um belo convívio. Anfield transformou-se em Alfama, portanto. Quase, parecia, em momentos parecia tipo Também Santos foi o único dia de sol do ano. Exato. Convém não esquecer. e com bom tempo. E depois outra coisa que acho que faz sentido registarmos foi a chegada da equipa ao estádio. É que estava uma loucura, olha, uma loucura tão grande ao ponto de ter dito ao Tomás que nos encontrávamos e depois não termos Não conseguido conseguimos. Não houve rendezvous. E a não é? rede ali não estava fácil. Eu acho que esse é um dos vídeos que tu nos mostraste, não é, Oscar? Um dos vídeos que tu tens aqui para nos mostrar. Não sei se é da Então, chegada ou pelo menos é do ambiente. Nós não, temos um vídeo mas é do ambiente. extraordinário. Penso que vamos conseguir Sim, ver agora, são ouvir, vídeos diferentes. ver e ouvir. Um Quem é- nos está apenas a ouvir, vamos ouvir um bocadinho também. São imagens e sons e fumos, tudo extraordinário. Sim. Pessoas em cima dos muros, pessoas em cima dos prédios. É algo Esse extraordinário. vídeo, esse é o dos muros, é depois da conquista. Já depois. Sim, é depois da conquista em que há, por exemplo, uma imagem engraçada que é malta a subir para telhados. Pá, uma coisa louca. Os responsáveis dos pubs a darem cerveja pelas janelas, pelas gretas, pela porta da saída de emergência do pub. Estava uma autêntica loucura. E esses fumos eu acho que marcaram o dia todo, mas depois também estava por lá, mas marcaram o dia todo na cidade, esses fumos Já vermelhos. vermelhos, a maioria vermelhos. Já E lá para vamos. uma geração inteira, lá está, foi o primeiro Sim, festejo de título. exatamente. Portanto, era Exato. de aproveitar. Sim, há mais de 35 anos, não é? 35 anos, o verdadeiro festejo, porque o de 2020 ficou muito condicionado. Uma pessoa Houve festejos, tinha mas de é muito ter condicionado. 40 e muitos anos para Exato. ter vivido esse festejo de 1990. Luís, conta-nos, tu que jogaste lá em várias equipas, nunca no Liverpool, mas muitas vezes contra o Liverpool, o que é este estádio e o que é que significa para um adepto do Liverpool ser finalmente campeão com tudo aquilo a que tem direito. Porque aquele 2020 ficou sempre aquele travo de boca, não é? Olá a todos. Eu penso que além de ser campeão, os meus, eu tenho vários amigos que são de Liverpool e claro que eles estão super efusivos com esta vitória do Liverpool, mas sem dúvida que o estádio de Liverpool é um estádio bastante difícil de jogar lá, sem dúvida. Eu acho não, tenho a certeza que foi, todos os meus anos na Premier League, foi o único estádio em que eu não consegui ganhar. Foi o único estádio que eu nunca ganhei. Foi de Liverpool. E não era aquele Liverpool em não, muitas... não era. Mas percebes o que eu estou a dizer, não é? Sim, eu percebo, eu digo, em termos de... Não era equipa de título. Não era equipa de luta direta pelo título. Ou foi Não, às vezes, estava lá foi às sempre. vezes. Poderíamos dizer que sim, mas foi os anos que o Manchester e o Arsenal dominaram. Sim. Embora, eu diria que o City não. Sim, Mas o City não. O Liverpool sim. Porque o Liverpool sempre teve. Eu acho que o Liverpool sempre teve plantéis equilibrados, embora tenham andado ali perto O Liverpool nunca ficou abaixo de oitavo, se não Sim, estou em erro. mas Estou a aquele- dizer de cabeça. O Liverpool atinge aquele pré- duas ligas dos Sim. campeões seguidas. Aquele Afinal, pré-Klopp foi complicado para eles. Sim. eu diria, sim, em termos de campeonato, porque andavam sempre, o Liverpool nunca consegue chegar ao título, nunca consegue Sim. estar lá perto e tudo, mas conseguiram a Liga dos Campeões uma vez e uma final sim, de sim. seguida em que não conseguiram ganhar. Mas sem dúvida que é um estádio difícil de jogar por todas as situações. Não sei, aqui em Portugal não sei qual é o estádio que seja difícil de jogar, né? Nunca joguei em Portugal, mas em Talvez o do Inglaterra- Vitória, Vitória, em faz- termos de não. ambiente e de, Lembramos sempre do e de Vitória. caixinha de fósforos, porque Sim. há essa particularidade que em Portugal não temos propriamente. Sim, e em Liverpool existe isso, sem dúvida. São imagens extraordinárias. Eu, antes de irmos à avaliação, eu queria pedir à Inês, que está aqui a ajudar-nos, se consegue mostrar imagens das redes sociais. Vamos já a essa parte, porque eu achei super curioso. Eu não sei qual é a veracidade desta lenda urbana que se tornou, mas basicamente houve mais do que uma vez fumos azuis, quer dentro do estádio, quer fora do estádio, na chegada do autocarro, nos festejos, e a lenda urbana diz que cá está, é um fumo azul que foi aberto dentro do estádio, dentro de Anfield. Cá fora também há imagens de fumos azuis a serem abertos, como se pode ver aqui. Isto penso que foi na chegada do autocarro. E a lenda urbana conta que isto foi um adepto
do Everton, que comprou 10 mil fumos azuis, 10 mil potes de fumo. Eu não acredito neste número dos 10 Também mil. não parece. Só E se que for um multimilionário. E que andou, Ou e que então só se andou, trabalhar nessa empresa. Ou isso, ou isso. e que andou abril inteiro a trocar os rótulos, a dizer que era azul para passar para dizer que era vermelho, para enganar adeptos do Liverpool, para depois, nos dias antes dos festejos, vender e depois acontecer aqui esta Não vamos partida. estragar uma boa Cá história está. com a verdade também. Exatamente. Gastou as últimas 4 semanas a remover os rótulos. Exatamente. Não vamos estragar a veracidade com esta história, que eu acho que é extraordinária, porque, Luís, também há isto, não é? A rivalidade entre Liverpool e Everton, mesmo que o Everton esteja na modo baixo agora, nunca vai deixar de existir. Isto tinha que ser mesmo rasteira, uma rasteira de um adepto do Everton, porque sim, sem dúvida que, como nós falávamos a semana passada, que o que é importante em termos de derby do Fulham contra o Chelsea, Sim. é aqui a mesma coisa. No Liverpool, Everton, embora seja um bocado Sim. mais com mais ódio entre Liverpool e Everton, mas o Liverpool Tivemos aqui o João Virgínia, a cidade está separada, não é? Uma barricada azul e uma vermelha. é verdade, é porque, mas no fundo eles têm este ódio, mas é mais quando jogam contra o outro ou quando estão a falar de Sim. futebol, porque depois no dia a dia nem sempre que conversa-se e fala-se Houve mais cânticos dirigidos ao Manchester United. Sim, Pelo sim, menos sim. que eu tenha ouvido, até porque Essa é a rivalidade da Inglaterra. agora há um Sim. 20-20 em títulos e isso Sim. também dá para apimentar Claro, um bocadinho claro. a coisa. Apanharam-nos e tudo. será sempre a grande rivalidade de Sim. Liverpool-Manchester United. Ora, agora, queria olhar um bocadinho para aquilo que foi, não tanto o jogo, porque foi um jogo que acaba por não ter grande história, porque domínio total em relação ao Tottenham, mas há aqui um 11 escolhido por Arne Slot que acaba por ser simbólico. Estamos aqui a falar até em off. O 11 que é escolhido é o 11 talvez ideal desta época. Eu gostaria de desafiar-vos aos 3, rapidamente, para não estarmos aqui também muito tempo, a dar notas de 1 a 10 aos 11 homens que foram titulares e depois também aqui com umas menções honrosas. Então vamos começar com Alisson. Concordam todos que Alisson, em condições normais, continua a ser o titular desta equipa? Esteve a não é? um grande nível, eu daria-lhe um 8, por exemplo. Esteve a um grande nível. 9. Oscar, de 1 a 10, Nove. Alisson. 9, pronto. Então estão a ir bem aqui, muito alto, logo às notas. Trent, Eu dou um 6 porque é um jogador muito intermitente. Teve momentos brilhantes, mas também teve alguns momentos negativos. Portanto, na média, acho que não foi um dos melhores, embora tenha sido importante. 6 também. Oscar, 5. 5, pronto. Aqui já não foram tão meiguinhos. Konaté, Teve uma lesão e depois não voltou tão bem. Eu daria também 6 porque começou muito bem a Sim. época. 7. 7. pronto. Agora, Robertson, Dou também 7. É um jogador um bocadinho mais consistente do que o Arnold, embora sem o mesmo brilho. 6,5. Esta época não teve não teve aquela... sonante como Tão nas épocas vistoso, passadas, não é? Oscar, É um 7, um 7, um 7. faltava aqui o capitão, não é? Da defesa. Virgil, Eu vou dar 8, lá está, para equilibrar depois com outros. 8. 9. pronto. Craque. Estava à espera deste 9. Estava à espera deste 9. Aqui vai entrar aqui nos meus preferidos. Eu sou um homem de meio campo. Gravenberg. Eu vou dar 7 porque acho que foi o melhor médio da Premier League na primeira volta. Não foi Caiu tão bom muito. na segunda, portanto dou um 7. 7. Falta-lhe consistência. 7 também. Pronto. Eu daria um bocadinho mais por causa do que fez na primeira metade. E agora aqui, talvez o meu médio preferido da atualidade na Premier League, Szoboszlai. Soboslai eu daria 7 para dar um 8 ao McAllister. Não, 8. 8 ao Szoboszlai. 9. 9, pronto, cá está o 9 ao Szoboszlai. E depois, claro, que há aqui Alexis McAllister. O teu é o Soboslai, o meu é o McAllister. Aliás, eu vejo muitas discussões, desculpa o parênteses, muitas discussões sobre os melhores médios da atualidade e ninguém Ninguém fala praticamente do mete o McAllister. McAllister. É chocante. É um jogador sóbrio, não é? Incrível, muito completo, faz tudo, tem meia distância. Eu acho que é o Steven Gerrard desta equipa, comparando desta forma. Um verdadeiro adepto do Liverpool, calma, não se irritem, pronto. Mas percebo o que tu Não queres estou a comparar o nível deles. deles, estou a dizer em termos de Falta o misticismo ainda, não características. é? Sim. 8. 8, McAllister. 9. Pronto, O Oscar dá dá nova mãos toda a largas, gente, nova dá toda a nova gente. toda São a gente. campeões. Eu, se fosse professor, eu ia sempre dizer assim que era sempre. Se parece aula de educação física. Mo Salah, cá está, Mo Salah. Eu vou dar 10, não é? 10, não Tem é? que ser O um que é que 10. se pode dizer, o que é que se Tem pode que ser pedir o mais 10. ao homem? 9. 9, o que é que faltou? Mo Salah. Eu acho que tem. Uma pontapé de bicicleta. Da bicicleta. Não, eu dou 9 porque há vários jogos em que o Salah tem uns desperdícios que a qualidade do Salah não.
É aquela coisa do quando nós levávamos o 98% para casa. É, porque para é que não ser tiveste perfeito. 100, Sim. O professor é? não Tu pode dar pediste aqui 10. O 100. professor não pode dar 10. Exato, Oscar. A 10. Pronto, é 10, claro. Gakpo, 7. Importante, mas não Sim. é 8. figura. 8. Oscar, Gakpo. 7. Não sou particular fã. E finalmente Luís Dias. Finalmente os 11, claro. Luís Dias. Vou dar 8 ao Luís Dias. Uma bela época. Boa época. 8. Oscar. 9. O Oscar nem precisa de falar. Vou-vos só dizer, ainda não falámos aqui de números nestas contas, não é? E o Luís Dias ainda não acabou a época, tem 16 golos, atingiu a melhor marca da carreira. E a jogar avançado. Sim, exatamente. Portanto, pá, e acho que Época é um extraordinária craque, gosto também. muito mesmo. Talvez não tenha aparecido em todos os jogos, como Salah, Teve ali uma quebra. mas faz uma época extraordinária. Depois queria aqui umas menções honrosas, não sei necessário dar aqui notas por si só, mas Darwin, abaixo da expectativa? Claramente uma das desilusões da temporada. Já teve tempo suficiente para dar algo mais à equipa do que dá. Acho que ficou muito marcado por aquela eliminatória com o PSG, onde não diria que foi o responsável, obviamente, mas tem peso na eliminação e provavelmente fez os últimos jogos, ou está a fazer os últimos jogos pelo Liverpool. Continua ali bloqueado. Sim, continua abaixo das expectativas. Oscar, Darwin Núñez. Eu não- Tem um bloqueio que não consegue soltar-se, não é? Tem umas amarras mentais. Assim, dá às vezes até um bocadinho de dó no sentido em que já vimos fazer tantos gols Exato. parece que ao dia de hoje até se analisa se ele não se adaptou por causa da língua, fatores extra-campo. E é um jogador muito Certo. frágil mentalmente. Sim. O Oscar estava É lá e isso. também viu. Já tinha denotado. Há um noutras lance em que o épocas. estádio fica completamente frustrado porque o Darwin estava isolado e toca a bola ao lado Sim. e o passe não sai. E na jogada seguinte, como não gostou da reação provavelmente do lance anterior, remata de uma zona completamente inútil porque nunca ia marcar gol dali em vez de fazer o passe. Pois. É um jogador que troca muitas vezes a melhor decisão e isso, claro, acaba por atrapalhar o Liverpool. E já tinha dado algumas mostras disso na passagem pelo Benfica e até na passagem pelo Uruguai já tinha dado algumas Sim, mostras muito frágil. dessa fragilidade. Jota, mais uma vez, muito fustigado por lesões. Muito importante o Diogo Jota, não é obviamente Claro. um titularíssimo ou uma figura, mas não por acaso o Anfield também gosta muito de Diogo Jota, é um jogador apreciado, desde logo por ter um compromisso grande. Acho que tem golos importantes, por exemplo, recentemente contra o Everton, em casa. É um jogador que faz a diferença no Liverpool, não sendo obviamente um grande craque do plantel, é um jogador importante. A consistência física merecia mais consistência física, não é? Sim, as lesões começam a preocupar a esta altura, porque são muitas lesões ao longo do ano e depois não lhe dão aquela consistência, porque ele tanto é importante no Liverpool como pode ser importante para a seleção nacional. Oscar, Jota. Concordo com o que os dois disseram. Acho que é um jogador importante, é um jogador respeitado no clube, um jogador muito acarinhado pelos adeptos que percebem que as lesões estão a marcar estes últimos tempos, mas que todos queriam que ele pudesse jogar mais vezes porque consideram fundamental. Agora vamos aqui talvez para... Eu estava aqui a comentar, qualquer um destes três talvez pudesse ser o 12º jogador, como se elege na NBA. Qual seria o teu 12º jogador do Liverpool, Tomás? O 12º jogador, eu acho que se olharmos para as posições todas, até pode ser o Diogo Jota, que é um Sim. suplente Sim, muito também, utilizado, ou até um jogador que rodou, porque foi titular algumas vezes Sim. no centro do ataque, alternando até com o Gakpo, com o Luís Dias a passar para a esquerda. Mas se olharmos para a época toda, talvez seja o Curtis Jones. O Curtis Jones é o quarto médio, por vezes titular também, é um jogador que faz várias posições, várias funções também. Depois há ali um futuro titular, eu diria, que é o Bradley, que com a provável saída do Alexander-Arnold, acho que vai assumir o lugar. Não obstante o Liverpool poder contratar outro lateral, porque este também faz falta. Kelleher também fez, quando foi chamado, também correspondeu E com outro. correspondeu, outra hesitação. na Também média, há Harvey bom Elliott papel. também corresponde sempre. Destes três, incluindo Jota também, qual é que tu escolherias como. Eu ia adicionar só o Harvey Elliott, Exato. porque todos eles, sem dúvida que eu iria para o Jota. Jogam em posições diferentes, né? Cada um faz o seu trabalho, mas Sim. não, eu diria o 12º Jota, mas os outros também com o papel importante. Quem é o teu 12º jogador, Oscar? O Jota também, embora também goste muito do Harvey Elliott, mas há uma mudança brutal em termos de utilização do ano passado para este ano. Sim. Tal como, e já que falas em mudança em números, o Wataru Endo mostrou muito a época passada. É um jogador que toda a gente gosta, mas lá está, não tem Exatamente. espaço neste meio campo. E até joga lateral ou a Sim. médio, é um polivalente no Tem plantel. muito poucos minutos esta época na Premier League. Vale a pena lembrar que o Liverpool falhou a contratação do Zubimendi. Sim. E isto seria se calhar aqui um dominó, porque o Gravenberch já não ia ter o espaço que teve, Sim. o meio campo se calhar ia ter características diferentes, portanto
sem incapacidade e o Liverpool contratar médios. Nos últimos 3 ou 4 anos, o Liverpool falhou, e coloco obviamente a expressão entre aspas, uns 7 médios diferentes. E acaba por ser campeão com um meio campo de topo, com jogadores que até foram relativamente baratos, olhando para a realidade da Premier League. O McAllister, por exemplo, custou ali achado, 40, 45, é muito barato. Comparado com o seu companheiro de meio campo do Brighton, que foi para o Chelsea, por foi 120 ou parecido. O próprio Declan Rice, que é um ótimo jogador, também foi caríssimo. O Enzo Fernandes, caríssimo foi. Portanto, o meio campo do Liverpool é muito low cost, olhando para o que é feito na Premier League e de um modo geral no futebol. Acho que falta dar a nota ao Arne Slot, não é? Sim, anda ali no 9 também. Ainda ia chegar ao Arne Slot, mas antes queria falar de outro jogador antes de irmos ao treinador, porque talvez para mim, primeiro surpreendeu-me a sua contratação e os moldes em que foi contratado já ali mesmo no final do mercado, e depois acabou por confirmar aquilo que eu esperava, que se calhar não ia ter muito espaço, que é o Federico Chiesa. Teve alguns pormenores, mas também um bocadinho abaixo, não? Sim, eu acho que ainda está na fase de adaptação. Pode ser argumentativo, né? Mas é um jogador com uma bagagem e um pedigree que se calhar essa fase de adaptação talvez se esperasse mais curta. Sim, também se esperava mais curta devido à tema físico também. Sim, pelo que mostrou em Itália, mas o futebol inglês tem as suas características. Eu acho que próxima época, a ver o que dá na próxima época. Havendo também espaço na zona lá da frente, não é? Porque sim. também o Chiesa em topo de forma podia ser importante no Liverpool. Mas achas que é um titular em topo de forma? Que poderia rodar, mas estou a falar do Chiesa em topo de forma, claro, que já vimos na seleção. Sim, se fomos agora, eu tenho algumas dúvidas que esse Chiesa ainda possa voltar e, portanto, não é um jogador muito importante. Ver que já pensamos aqui no ser os últimos jogos que está a fazer pelo Liverpool. Não é? Sim, claro, também não é certo que possa continuar para a próxima temporada. Eu acho que o Liverpool vai meter muitas fichas em reforçar o ataque, nomeadamente com um jogador que possa dividir alguma responsabilidade com o Salah, porque o Salah não tem um substituto. Sim. Pode jogar ali o Elliott, por exemplo, mas não há grande forma de descansar Salah sem perder o goleador, o assistente, o jogador mais influente em termos de ataque. E ainda temos de perceber se precisam de contratar no mínimo um lateral direito suplente, não é? Falta ainda essa grande incógnita que Trent Alexander-Arnold. Eu acho que depois daquela semana não houve uma notícia em sentido contrário. Sim. Não vai ser difícil, agora. Não é? É difícil. Não vai ser agora. Ora, claro, Slot Machine, o dono da Slot Machine, Arne Slot, tinha uns sapatos muito cheios, muito grandes para preencher os sapatos de Jürgen Klopp. Klopp ajudou com aquele cântico no final da época passada. Slot, acho que superou todas as expectativas e mais alguma. O Liverpool fez algo raríssimo, que é ter um período longo com um treinador que revolucionou o clube e a cultura do clube, acordou o gigante, se quisermos pôr desta forma, e o Liverpool não sentiu a partida do treinador. Isto é algo raríssimo no futebol de hoje em dia. Basta olhar para o Arsenal, para o Manchester United, por exemplo, não são os únicos. E há aqui uma espécie de círculo, porque Klopp passou o testemunho e cantou o nome de Arne Slot no final da época passada na despedida, e Arne Slot devolveu o gesto numa espécie de ligação entre os dois treinadores que acaba por descrever a forma como o Liverpool conseguiu fazer esta passagem. Dois treinadores com algumas parecenças, mas também algumas diferenças em termos de personalidade. O Liverpool é uma equipa mais organizada defensivamente, não vive tanto do frenesim Klopp que durante muitos anos vimos em Anfield. É uma equipa não tão exuberante por vezes, mas mais pragmática, consegue controlar melhor os momentos do jogo também. Isso acaba por ser talvez a descrição da mudança. Não é um Liverpool que dê espetáculo a 100% ou em muitos jogos, e talvez isso lhe falte quando formos olhar para trás daqui a 10 ou 15 anos para pensar neste Liverpool. Talvez falte ali um bocadinho mais em certos momentos, mas é uma equipa muito completa e um campeão justíssimo. Acho que é uma referência que fica para outros clubes que possam estar a tentar eliminar o passado e olhar mais para o presente e para o futuro. Eu sou fã de rock, por isso gostava muito de Jürgen Klopp, que era a estrela de rock and roll deste Liverpool. Que género musical tu atribuirias aqui a Arne Slot? Não sei, porque eu daria a Arne Slot um 8, porque sem dúvida tem todo o mérito em ter ganho o campeonato. Mais uma vez, um treinador que ganha no seu primeiro ano, na sua primeira época, ganha o campeonato, que são poucos na Premier League, mas eu acho que da forma como perde na FA Cup e na Taça da Liga dos Campeões, ok, adversário à altura, justo, 50-50. Pronto. Aí até se percebe, mas FA Cup e a Taça da Liga, eu acho que o Liverpool este ano tinha mais do que para fazer o treble. Uma época histórica, não é? Porque
Ok, apanhou um Newcastle super motivado, mas não um Newcastle melhor que o Liverpool. E na Taça da Inglaterra perde para o Plymouth, que é uma equipa que desce divisão no Championship. Essa foi a altura em que se sentiu mais a falta de um plantel profundo. Profundo, sim. Eu diria. Porque desde o início da época que se Percebeu apontava que era isso, um não é? problema. E deixa-me só destacar, eu acho que para fora o Klopp continuava a ser obviamente uma referência, um líder, um treinador que galvanizava as pessoas, mas para dentro eu não sei se era bem assim. Aliás, há uma grande discussão com o Salah no final da época passada. Eu acho que o Arne Slot veio pacificar um pouco as coisas. Farpazinha agora o Salah tem aqui algumas declarações que são um pouco dúbias, que não são de fácil Sim, eu acho que interpretação. aquela relação já não estava grande coisa, não sei se era o único. Uma delas que ele disse foi ajuda quando não tenho de defender tanto. Exatamente, eu acho que havia ali talvez uma intenção de ter Obrigado. a tal máquina de rock e de alta voltagem que o plantel já não podia dar, e o Arne Slot arruma um pouco mais a equipa, também defende um pouco mais atrás por vezes, isso acaba por facilitar. E se calhar a relação com os jogadores também melhorou. Eu queria ir aqui a outra declaração do Salah com o Luís Boa Morte, porque esteve lá dentro e se calhar explica melhor o que é que isto quer dizer, mas antes quero a tua nota, Oscar, Arne Slot. Eu acho que a nota do Slot para mim tem que ser um 8. Entrou ali num campo muito difícil, numa equipa. O Oscar não deu um 9, dificílima. atenção. Exato. Atenção que o Oscar não deu um 9. Se fosse em dezembro davas um 11, não é? Chegou aos momentos da decisão. Acho que há ali um azar. A eliminação da FA e a derrota para o Newcastle. Eu não olho muito para a Champions porque o Paris Saint-Germain até se candidata a chegar à ganhar final. isto. Mas talvez aí essa questão da FA Cup e o jogo da Carabao, a final com o Newcastle, possa ser uma ligeira espinha atravessada naquilo que seria uma época para não mais esquecer. Mas em relação ao Slot, só dar aqui uma nota, é que vocês estavam a falar de eventual má relação, ou nem ser tudo um mar de rosas com o Klopp, e depois também temos uma declaração curiosa do Alisson na nossa flash, quando ele diz que, bem, quando mudámos de treinador, muitos de nós fomos apanhados de surpresa, nem sequer estávamos à espera, então, mas as coisas estavam a correr bem e vamos mudar agora. Pois olhem, a administração tinha razão. Ele disse isso na nossa flash interview e acho que é uma declaração curiosa, que naturalmente não foi consensual a entrada do Slot ou a saída do Klopp, ou procuravam um treinador mais conceituado, mas a verdade é que acabou por ser chegar, ver e vencer, e podia ter ganho mais, essa é a verdade. Mas já agora ainda sobre a experiência em Anfield, há um mural que foi colocado, julgo eu, na época passada, do que percebi entre os adeptos do Liverpool, que diz algo como o Jürgen Klopp lembrou-nos de quem nós éramos, e isto é importante para se perceber que o trabalho não é pagado. Claro. Já estamos a entrar aqui na reta final do nosso podcast, já não vamos falar aqui do Salah, porque ainda queria tocar aqui rapidamente 30 segundos a cada um, e vou-te escolher a ti para falares sobre este United que continua a desiludir. Se olharmos para a época toda e para a conjuntura, um empate com o Bournemouth fora nem é um mau resultado, tendo em conta a qualidade do adversário e a disputa até por lugares ainda de Europa. O problema é quando se vê o jogo. Exatamente, o United tem pouco ofensivamente, a equipa vai somando lesões, o último foi o Diogo Dalot, que enfim é um titularíssimo neste momento no Manchester United. A lesão do Zirkzee pesa muito também. Acho que era o avançado que dava mais coisas em termos de ligação e até em termos de chegada à finalização, mais do que Højlund nesta altura, olhando para os últimos jogos, que lá conseguiu marcar, mas a expulsão do Evan Nilsson, que entretanto até foi despenalizado para o próximo jogo, portanto não foi uma expulsão corretamente decidida pelo árbitro, acaba por ajudar o United a marcar ali no fim. Luís, queres elogiar o Fulham ou queres elogiar o Wolverhampton? Vou para o Fulham. Então vá, Fulham, que ainda assim apanhou mais um valente susto, não é? Mas lá conseguiu vencer. Sim, o Fulham é um jogo em que controla o jogo por completo, mas também já sabemos que o Southampton despromovido, soltinhos, não é? Soltinhos, não nada a perder, e até no momento que o Fulham está a controlar o jogo, eles fazem o gol de bola parada, mas sem dúvida que apanhou susto. Os jogadores que entraram mexeram com o jogo, tornaram aquilo algo diferente a favor do Fulham, e eu acho que a vitória é merecida, mas pronto, fica o susto e oitavo lugar, acessa e 3 pontos de conseguir a melhor classificação de sempre. Exatamente, ou seja, já vai
já não vai fugir. Essa melhor classificação de sempre, dificilmente. Não, 4 jornadas. quatro jornadas. 4 jornadas pela frente. Aston Villa fora. 3 empates. Vamos empates. lá, vamos lá, Fulham. Oitavo lugar, vamos ver se não vamos ter o Fulham connosco nas competições europeias também para o ano. Seria muito agradável. Oscar, ficas, portanto, com o Wolverhampton. Já não há palavras para este Wolverhampton. É que ainda por cima nem foram meiguinhos, não é? É que ainda por cima nem são meiguinhos. Vais escutar a cerveja, com os resultados deles. Nós até temos o patrocínio da Guinness. A sugestão é arranjar um barril para o Vítor Pereira, porque isto assim é impressionante. Mais 3 ao Leicester, Sem espetacular. palavras, é um ciclo absurdo de vitórias consecutivas, 6 vitórias consecutivas. Ainda pode fazer coisas muito engraçadas este campeonato. Que joga em Manchester com o City, Sim. recebe o Brighton, vem jogar ao Palace e fecha com o Brentford. Portanto, Ainda vai baralhar isto. O quê? Ainda vai baralhar Não sei aqui se as contas às matematicamente pessoas o Wolverhampton ainda pode ir à Europa, senão é melhor termos Deixa atenção. lá ver. Não, Matematicamente o Wolverhampton ainda pode terminar em oitavos. Está Lá a 10 está, pontos lá do está. Fulham, com 12 em discussão. Não digo ir à Europa, mas digo que se calhar internamente pode existir ali um objetivo de chegar aos 50 pontos. Estabelecer ali aquela Está a meta. 3 vitórias. Ao 10º lugar que dá mais tchim-tchim. Pois, é que Mais. também há isso, não é? Primeira metade da tabela. Não, e agora... São muitos pormenores, mas acho que Já ninguém tira a Tipo, Vítor Pereira esta não há recuperação. palavras. Não há palavras. Absolutamente. E o Vítor Pereira é rei em Wolverhampton. Não, É extraordinário. Nesta altura o Wolves está com a melhor forma de... Sim. Da Liga, exatamente. Da Liga, Na- talvez na da Europa, Europa. na Talvez Na da Europa, Europa. exatamente. Nas Forma extraordinária. top 5 ligas está... Grande abraço aos nossos lusos de Wolverhampton e em particular ao Mister que revolucionou isto tudo e depois aqueles lobos a carburar de uma maneira espetacular. Reta final. Agora não, o Ivar. O Ivar também pode ser. Reta final, já sabem, temos que eleger, porque queremos, claro, eleger o golo da jornada powered by Guinness 0.0. Ora, hoje o Brighton tem 2 presenças e depois o McAllister também está aqui, não é? O McAllister está aqui porque é um grande golo, foram campeões, todo o simbolismo está claro. Oscar, vais começar tu com o McAllister. Ganho. Já justificaste. Está É. ganho. É um golaço, é impressionante. É um grande gol num dia de festa. Fica marcado este festejo do Liverpool com um golaço, um momento de arte do McAllister. Ora, ficámos aqui com o Pé McAllister. esquerdo, atenção. Ficámos aqui com o O McAllister. Lisboa Morte nem abriu boca. Isso é normalmente um sinal de que Agora deixo-vos escolher os 2 golos eu do... fico para o último. Vai, Luís. Pronto. Luís, queres ficar com o Baleba ou queres ficar com... Vou ficar com o Baleba. Pronto, então vamos ver o gol do Baleba, que é o 3-2. Carlos Baleba, eu vou-vos ser honesto. Este é o meu preferido. Por causa de toda a intencionalidade. Ele vê cá ali o buraquinho. Toma lá. Atrás vê-se a banana. A banana está aqui. Aqui, Mas esta O guarda-redes tem algum problema, Luís? Nem com asas. Nem com asas. Não, Não, é extraordinário. ótimo. É extraordinário, É ótimo. Baleba. Depois, claro que há outro jogador do Brighton que também faz aqui um grande golaço. Eu fico para o fim, portanto já não tenho grandes hipóteses, mas eu acho que E assim Nayari. rematezinhos de fora da área nós gostamos sempre. Aliás, o Indeciso marcou um golo que não é muito diferente deste e que até esteve nomeado para o Prémio Puskas. Portanto, eu não posso dizer mais do que isto. É um grande gol. São 3 grandes golos. Lá está, é como aquela coisa. Quem é que gostas mais do pai ou da mãe? Tem que escolher. Faz de conta que a mãe faz anos, por isso o McAllister, porque foi campeão, só porque foi campeão, porque senão estavam aqui os 3, Exaco, Emoções. McAllister, nós somos uns sentimentalões. McAllister vence o golo da jornada, powered by Guinness 0.0. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença aqui neste Premier Pub especial pós-apagão e pós-título do Liverpool, com imagens extraordinárias da festa. O Liverpool é uma equipa que não vai estar no Mundial de Clubes no final da temporada. Vão estar outras 2 equipas inglesas. Vai estar o Manchester City e o Chelsea como representantes ingleses que já conquistaram a Champions nos últimos anos. São 2 de 32 equipas que tu podes acompanhar em direto. Todas as partidas vão ser transmitidas na DAZN, por isso utiliza a aplicação, utiliza o site dazn.com, basta registar-te para ver em exclusivo todos os jogos do Mundial de Clubes e claro, já sabes,
vai ser grátis. Quando te inscreveres na plataforma e acederes, vai ser grátis, vais ter a possibilidade de ver este jogo em exclusivo em dazone.com. Por isso, faz o teu registro e aproveita esta grande competição. Tomás, Luís Beaumorte e Oscar, um grande abraço. Já estamos na reta final deste nosso pub, mas vamos continuar a encontrar-nos aqui na Dazone. Um abraço.